Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das aparições marianas. E aqui eu vou continuar falando sobre as aparições marianas, as não reconhecidas pela igreja, as aparições modernas de hoje em dia, que tem tudo a ver com o Apocalipse. A aparição mariana de hoje em dia, essas modernas, com o Apocalipse tem tudo a ver. Só que é o Apocalipse protestante, tá, gente? As mentiras do Apocalipse protestante. Como eu falei, até aquele opúsculo maldito de La Salette, a segunda versão de 1879, não existia aparição mariana, revelação mariana, pregando o Apocalipse protestante dentro da Igreja Católica. Foi aquele opúsculo maldito de La Salette que trouxe essa visão de que igreja prostituta da Babilônia, que Roma é a própria Babilônia, que Roma vai ser destruída, a sede do anticristo, enfim. Foi aquele opúsculo maldito condenado em 1923 pelo Santo Ofício. Está condenado aquele opúsculo. Você católico que fica seguindo esse opúsculo aí, saiba que você está cometendo um erro. Você precisa se confessar, tá bom? Se você é padre e também está seguindo esse opúsculo, ensinando esse opúsculo, saiba que você está cometendo um erro, tá? Mas o que acontece, minha gente? Eu já falei em outros vídeos que até Fátima, todas as aparições marianas tinham o mesmo padrão. E todas elas passaram pelo crivo da igreja. Todas elas, né? E Fátima, Lourdes e Guadalupe têm algo a mais que as outras, que também são reconhecidas. São 16 aparições reconhecidas. Ali tem um sinal milagroso, prestem atenção, tá? É um sinal milagroso sobrenatural, extraordinário, que a ciência comprova que aconteceu, mas não sabe explicar o porquê aconteceu. E essas três aparições, junto da Bíblia Sagrada, né, se tornou a pedra no sapato das aparições modernas apocalípticas de hoje em dia. Essas três aparições. E a Bíblia Sagrada também. Tá? Prestem atenção. Você da ala aparicionista. Eu não queria estar na pele de vocês, porque tem que matar um leão todos os dias, né? É um leão por dia. As pessoas que defendem essas aparições modernas de hoje em dia, principalmente a mais famosa aqui do Brasil, essas pessoas, é um leão por dia. Todo dia vem uma historinha diferente. Ou contraria a Bíblia, ou contraria o magistério, ou contraria as próprias aparições anteriores. E aí tem que vir, né, a ala aparicionista tentar arrumar um argumento, um subterfúgio para dizer, não, ele falou isso, mas não é bem isso, ou se é bem isso, mas não é bem aquilo. Gente, eu realmente não queria estar na pele de vocês, porque não tem pano mais. Acabou o pano para vocês passarem, tá? E o que está acontecendo nessa última semana é lamentável. É lamentável, gente. Porque, assim, é claro que o vidente ele nunca vai negar que existiu um milagre em Fátima e existiu um milagre em Guadalupe. Só que o que ele diz acreditar, nem milagre é. Esse é o problema. Ele está tentando... O fato de não acontecer esses sinais milagrosos, né? Esses sinais extraordinários nessa aparição, e não vai acontecer, já estou falando para você que segue, né, essas aparições. Agora, para tentar justificar, né, essa ausência do sinal milagroso extraordinário, o vidente está tendo que diminuir o que aconteceu em Fátima e Guadalupe. Chegará o dia que os aparicionistas terão que escolher ou a aparição, né, a aparição moderna, essa aparição apocalíptica, ou as aparições anteriores. Vai se tornar um antagonismo uma coisa da outra. Ou senão vocês deixarão de acreditar em certos aspectos
das aparições, né, anteriores, de Fátima, Guadalupe e de Lourdes. Tá? Vai chegar o dia que vocês terão que escolher. Infelizmente, tá, gente? Aí você deixa de acreditar, por exemplo, numa aparição. Não estou falando que você está fazendo isso agora. Estou falando que se continuar do jeito que está, vai chegar o dia, tá? Aí imagina, você tem que deixar de acreditar numa aparição reconhecida pela igreja para acreditar em uma revelação particular que não foi reconhecida. Olha, prestem atenção, tá? Antes de mais nada, gente, se inscreva aí no canal, aperta no sininho, dá o like no vídeo aí, compartilha o vídeo aqui. É muito importante, tá? E aqui, como eu falei, aqui eu analiso situação, aparição, revelação, tá? Aqui eu não analiso a vida particular do vidente, tá? Vidente nenhum. Como eu falei, eu poderia estar metendo pau no vidente lá de Medigore, que tem um hotel lá. Você pensa que eu concordo com isso? Que eu acho certo um vidente ser dono de um hotel em Medigore? Claro que não, mas ali é a vida particular dele. Quem tem que ver isso aí é a igreja. Mesma coisa aqui no Brasil, qualquer vidente aqui. Cara, o que ele faz da vida, se ele ganha dinheiro com o YouTube, beleza. Ganha dinheiro vendendo livros, beleza. A igreja é quem tem que analisar se isso está certo ou errado. Eu não vejo problema nenhum em ganhar dinheiro, né? Então, enfim, eu ganho só que o meu sustento não vem do YouTube nem vender livros. O meu sustento vem da minha profissão, do meu trabalho, né? Que não tem nada a ver com isso aqui que eu faço, tá bom, minha gente? Se você puder contribuir com o canal, chave Pix está passando aqui, crismacabelos@gmail.com. Tem a opção do clube de membros do canal também e tem a opção do Apoias. Se você puder contribuir com o canal parceiro, canal do Robson 2.0@gmail.com, tá? Então, minha gente, o que acontece? Cara, é meio complicado eu falar sobre isso porque me emociona. Porque, prestem atenção, Guadalupe, Lourdes e Fátima, eu defendo com unhas e dentes. Eu defendo com unhas e dentes. Ninguém, vidente nenhum, pode vir Nossa Senhora, dizer que a Nossa Senhora está vindo do céu. Ninguém vai diminuir nada do que aconteceu em Lourdes, Fátima e Guadalupe. Enquanto eu estiver vivo, eu vou defender com unhas e dentes. O milagre de Guadalupe, né, que é uma pedra no sapato das aparições modernas de hoje em dia, é comprovado cientificamente. A ciência comprova o manto de Guadalupe. E a própria ciência nos trouxe informações sobre aspectos que a igreja não conhecia no manto. A própria ciência nos trouxe. Por exemplo, a igreja não sabia que dos olhos ali da Virgem no manto de Guadalupe estava o desenho exato do que Nossa Senhora estaria enxergando no dia em que, né, o índio abriu o manto. Todas as pessoas ali, como se Nossa Senhora estivesse enxergando, ficou gravado nos olhos. A igreja não sabia disso. E a ciência comprova isso daí. A ciência comprova. Outra coisa, que não foi a tinta usada para pintar o manto, não existe nenhum elemento químico aqui no planeta Terra igual aquilo que foi usado para pintar o manto. E não foi por mãos humanas, tá? Não foi um homem quem pintou aquilo. Por quê? Não tem pincelada. E muitos cientistas ali já comprovaram que foi praticamente algo que foi impresso ali, tá? E também já foi comprovado cientificamente que a imagem está sobreposta no manto. Que se você aumentar ali, né, com uma lupa a imagem, você vai ver que a imagem, né, está meio que flutuando sobre o manto.
São milagres, milagres, que a igreja não sabia até pouco tempo e a própria ciência nos forneceu a informação. Porque até então a igreja sabia do que aconteceu, né? Das flores, né, que o índio colheu, e quando ele abriu o manto, aquilo ali se tornou a imagem de Nossa Senhora. E que aquilo não apodrece de jeito nenhum. Não apodrece, não tem como... aqui não vai acabar nunca, né? Nunca vai ser destruído aquele manto. Está aí 500 anos. Esses outros aspectos dos milagres, a própria ciência que, aos poucos, foi trazendo a informação para a igreja. Tá? E o milagre do sol em Fátima, ali foi testemunhado. Além de imagens que nós temos das pessoas ali, né? Aquele clarão nas pessoas, enfim, tem imagens, não do sol, não tem imagem do sol, tá? Mas tem imagem das pessoas ali com aquele clarão. Foi testemunhado. Mais de 70 mil pessoas testemunhando aquilo. Não estou dizendo que as 70 mil pessoas foram entrevistadas, mas todas que foram entrevistadas falaram a mesma coisa, tá? O que acontece em Fátima, né? Lá em Fátima. Prestem atenção. Os relatos, né? E aqui eu estou pegando o que todo mundo ali que foi entrevistado relatou. Tinha chovido durante toda a aparição, mas no momento em que a Santíssima Virgem desaparecia e que Lúcia gritou, olhem para o sol, as nuvens se entreabriram, né? Deixando ver o sol como um imenso disco de prata, ou seja, o sol se torna um disco de prata. O que eu entendi ali, o vidente mais famoso ali, que para ele o milagre só foi isso daí, o sol se tornar um disco de prata. É o que eu entendi, tá? Se eu entendi errado, então ele que se explique melhor, porque foi o que eu entendi, que para ele o milagre foi só isso. Mas não foi só isso, tá, gente? Não foi só isso, tá? Primeiro que só se tornar um disco de prata poderia ser qualquer outra coisa, um eclipse, qualquer coisa ali poderia ter feito, né? Poderia ter tido aquele efeito, mas não foi. As pessoas conseguiram olhar diretamente para o sol, sem queimar o olho, sem causar nenhum problema, né? Aí diz assim, ó, brilhava com intensidade jamais vista, mas não cegava. A imensa bola começou a bailar. Tanto que nos jornais, no outro dia, o título era O Dia em que o Sol Bailou em Fátima. O título era isso daí, O Dia em que o Sol Bailou em Fátima. Milagre, milagre, tá? Milagre. O sol, a imensa bola começou a bailar como uma gigantesca roda de fogo. Girava e começava a girar rapidamente. Parou por um certo tempo, mas em seguida começou a girar sobre si. Como eu falei, ela gira, depois gira para o outro lado, depois gira de novo, né? Depois, seus bordos tornaram-se vermelhos e deslizou no céu, como um redemoinho com chamas de fogo. Essa luz refletia-se no solo, nas árvores, nos arbustos, e você pode ver isso na foto. Nas fotos que tem, você vê as pessoas todas ajoelhadas, aquela luz assim nelas, né? Nas próprias faces das pessoas e nas roupas, tomando, né, tonalidades brilhantes de diferentes cores. Em seguida, por 3 vezes, animado de movimentos rápidos, o globo de fogo pareceu tremer, sacudir-se e precipitar-se em zigue-zague sobre a multidão. Tá? Tudo durou uns 10 minutos, a total do evento. Né? Tem pessoas que dizem que essa parte de ter girado para um lado, girado para o outro, e, né,
vindo em cima do povo, durou uns 3 minutos, mas todo o evento durou cerca de 10 minutos. Finalmente, o sol voltou em zigue-zague para o ponto de onde ele tinha precipitado. Ele ficou novamente tranquilo, tá? Esses são os relatos do milagre do sol. Todas as pessoas que foram entrevistadas narraram a mesma coisa. Como pode alguém hoje que não estava lá, a pessoa não estava lá, diz ver Maria, vem e diz que não foi isso, esse negócio do sol vir por cima, não aconteceu. Não aconteceu. O que aconteceu foi que o sol ficou numa tonalidade de prata. Isso aí nem milagre é. Pode ser até explicado por um evento natural aquilo, tá? Milagre é quando a ciência não explica. A ciência comprova, acontece, tal, aconteceu, mas a gente não sabe explicar o que aconteceu. É aí que eu falo. O que está dando a entender, tá? É que o vidente está tentando diminuir o que aconteceu em Fátima por causa da nossa cobrança. A gente cobra. Cadê o sinal? Cadê o milagre extraordinário aí nessa aparição? Porque, cara, 30 anos aí, acho que tem 30 anos aparecendo, a gente cobra. Em Medjugorje eu cobro também, não é só aqui não. É que eu não tenho contato com as pessoas, com os videntes em Medjugorje, eu não tenho contato com eles. Mas eu cobro, cadê o sinal? Garabandal, cadê o sinal extraordinário? Hã? Cadê? Luz de Bonilha lá, cadê o sinal extraordinário? Cadê? E o Padre Oliveira, que recebeu um sinal particular? Esse é o pior, né? O cara recebeu um sinal, mas é particular. É para ele só o sinal. E Guadalupe, voltando agora para Guadalupe, né? Como eu falei, Guadalupe é algo que a gente pode testemunhar, porque está lá até hoje o manto. E a própria ciência, mais uma vez, a própria ciência e os cientistas que pesquisaram ali sobre Guadalupe, estudaram o manto, tinha um judeu, um outro era ateu, parece que nenhum era católico. E eles trouxeram as informações, ó, tem isso, isso e isso. E para encontrar ali um argumento, ele pegou um artigo, tem no site do professor Felipe de Aquino, tá? No Cleófas. A opinião do padre postulante, né? Que é como é o nome do padre? Eduardo Chaves, né? É isso aí, Eduardo Chaves, o padre Eduardo Chaves, que foi o padre postulador na causa da canonização do Juan Diego, que é o vidente lá de Guadalupe, tá? E aí ele disse que tudo isso é mito, que um monte de coisa que é mito porque o padre falou que é mito. Primeira coisa, o que a ciência comprovou, está comprovado, tá? Tem imagens, a ciência comprova ali a imagem no olho de Nossa Senhora. Tem a questão das estrelas ali. As estrelas que estão no manto ali, né, tem o formato da constelação naquele dia em que o índio abriu o manto na frente do bispo. Como estava a constelação naquele dia, está no manto. Então tem várias coisas ali. Tem muitas coisas ali naquele manto, tá? E aí foram feitas algumas perguntas para o padre postulador da causa da canonização. E o vidente quis usar isso para defender a ideia, né, de que não foi tudo isso que falam do milagre de Guadalupe. Só que aí eu fui pesquisar para ver, né? Primeiro, não quis saber muito, não, porque é a opinião de um padre, para mim, eu quero saber o consenso unânime, né? A opinião de um padre sobre o assunto. A mesma coisa quando eu falo de Apocalipse. O cara me traz Berlamino lá, a opinião de um padre. E, cara, eu quero saber do consenso unânime da igreja a respeito do Apocalipse. Quem foi a besta do Apocalipse? Quem foi, né, o anticristo? Né? Eu quero saber exatamente do consenso unânime da igreja aqui também. A opinião de um padre,
não é a opinião da igreja, tá? O postulador, dentro de um processo de canonização, ele é como se fosse um procurador, como se fosse assim, comparando, procurador do Ministério Público. Então ele vai trazer provas a favor, provas contra, ele vai estudar muito sobre o assunto. Só que assim, eu pesquisando sobre a questão dos mitos e verdades sobre Guadalupe, ele não falou nada contra esses milagres. Eu vendo o vídeo do vidente, eu achei que o padre tinha falado que, olha, é tudo mentira, essa questão, que não sei o que, papapá, né, do olho, da imagem. A única coisa que ele falou que eu acho que ele não soube explicar é a questão da imagem estar sobreposta no manto, tá? Ali eu acho que ele não soube explicar muito bem, não concordo muito com ele, porque a ciência comprova que a imagem está flutuando sim. Também foi perguntado para ele sobre os olhos da Virgem, né? E ele não foi contra a questão do oftalmologista ter falado dos olhos. O que ele disse que não acontece é que os olhos se movem, tá? Mas o que o oftalmologista falou é que os olhos, quando tem a presença da luz, se dilata. É outra coisa, entendeu? Então, também ele não está indo contra o milagre. E ele mesmo fala aqui, ó, foi mal interpretado. Uma coisa que o oftalmologista assinalou, né? Foi mal interpretado, que os olhos parecem humanos no sentido de que se vê como uma fotografia humana, com profundidade e reflexo humano, tá? Então, assim, foi mal interpretado. Algumas pessoas interpretaram como se os olhos se movessem, né? E não é isso que o oftalmologista falou. O que o oftalmologista falou é que os olhos, né, parecem humanos e tem a fotografia, né, uma fotografia humana com profundidade e reflexos humanos dentro. Então, quando você amplia o olho, você consegue ver lá que tem 13 pessoas filmadas em cada olho, né? Se eu não estou enganado, são 13 pessoas em cada olho. E ali está a imagem do bispo, está a imagem do vidente, está a imagem de todo mundo ali, tá? Então ele não foi contra a questão do milagre nos olhos. Ele apenas falou que os olhos não se movem, tá? Mas que continua com aspecto humano. Essa é a realidade, tá? Os milagres que nós defendemos são exatamente que o tecido, né? Ele não apodrece, o tecido está 500 anos ali, foi impresso de forma milagrosa, não foi com a tinta usada, não existe aqui no planeta Terra, não existe nada, nenhum material aqui no planeta Terra com aquela tinta usada, é isso que nós defendemos. Nós defendemos ali todos os aspectos simbólicos, principalmente ali a questão das estrelas, né? Daquela cinta, a gente defende isso. E a questão dos olhos, nós defendemos a questão dos olhos, que para mim é um dos principais milagres, né? O próprio cientista diz, não tem como. Hoje, se alguém quisesse fazer aquilo à mão ou com uma tecnologia, não conseguiria fazer o que foi feito nos olhos da Virgem ali naquele tecido. Hoje, com a tecnologia que nós temos, ninguém conseguiria fazer. Por quê? Porque o que foi visto naquele dia ficou gravado nos olhos da Virgem. É só aumentar que você vai ver 13 pessoas ali, né? E sim, quando você emite uma luz nos olhos, dá a impressão que a pupila se dilata. Igual como se fosse, né, um olho humano. É isso que o cientista diz. O que o padre falou contra a questão dos olhos aqui foi apenas que ele não se move, tá? Porque surgiu isso sim, de que os olhos se moviam. Mas nessa questão ele falou, os olhos não se movem. Mas que tem ali sim o aspecto humano, sim, o oftalmologista deixou bem claro. Então usar isso daqui para defender que o milagre não foi tudo isso, me desculpa. Me desculpa, cara. Tá usando de um modo, né, errôneo isso aqui, tá bom? Então é isso aqui, minha gente. Eu vou falar uma coisa para vocês. A Bíblia Sagrada, Lourdes, Guadalupe, Fátima,
cada vez mais se tornando uma pedra no sapato, né, das aparições modernas de hoje em dia. Quando você vê um vidente tentando diminuir aquilo que aconteceu, porque ali na aparição dele não acontece, e ele até fala assim, e está correto, porque vem alguma pessoa, né, peregrinando ali, visitar o local, fala que viu o milagre do sol, eu falo, nem comece com isso, que não aconteceu, tá certinho, se não aconteceu, correto, até porque não acontece ali. Então, se alguém falar alguma coisa que viu, tá mentindo, né? Porque não acontece, e eu posso garantir que não vai acontecer. Estou garantindo, não acontece e não vai acontecer, entendeu? Agora, o fato de não acontecer nessa suposta aparição aqui no Brasil, não quer dizer que não aconteceu em Fátima, Guadalupe e Lourdes, tá? Aconteceu, foi registrado por testemunhas oculares. Em Guadalupe o tecido tá aí, tá para ser estudado até hoje. E como eu falei, Guadalupe, gente, Fátima não tem como você negar. Todas as pessoas que testemunharam, todas falaram a mesma coisa. Uma coisinha ali, outra aqui, que você pode falar assim, ó, alguém falou uma coisa a mais do que a outra. Uma coisinha ali, uma coisinha aqui, mas resumindo, foi a mesma história. Guadalupe, você não tem como negar Guadalupe. O tecido tá aí. Até pouco tempo, né, a igreja achava que o milagre era só a pintura, o tecido, né? O tecido que não apodrecia e a pintura que foi impressa ali. A própria ciência nos forneceu informações de mais milagres que aconteceram no tecido, no manto de Guadalupe. E esse dos olhos ali da Virgem, cara, é fantástico, é fantástico. Cara, até me arrepia quando eu vejo, né, as reportagens e documentários sobre o assunto, até me arrepia aquilo. Sério mesmo, né? Não tem como negar aquilo. Não tem como negar. Não adianta, tá bom? E eu lamento, você que segue as aparições aí modernas de hoje em dia, essas que a raiz é toda lá em La Salette, no opúsculo Condenado de La Salette, né? Todas têm o mesmo teor. Lamento, porque todos os dias você tem que matar um leão. Todos os dias. Eu tô vendo que as pessoas estão ficando constrangidas. Já de toda hora tem que arrumar uma desculpa. Né? Ah, mas São José estava vivo. Não, mas olha, a Bíblia não diz que ele morreu. Cara, mas a Bíblia não precisa falar que ele morreu, só de Virgem Maria ser entregue para São João. E a Bíblia diz que ele levou para casa dele. Já diz que ela foi porque não tinha mais ninguém. E aí a própria tradição da igreja nos completa dizendo que ele já tinha falecido. Como você vai mudar isso agora, depois de 2000 anos, filho? Você tem que mudar todas as escrituras, você tem que mudar várias coisas na Bíblia Sagrada. Eu vejo que as pessoas ficam constrangidas, né? Mas elas defendem. Como eu falei, é uma coisa assim que é incondicional para elas. Elas vão defender, elas vão tentar encontrar um argumento. Você fala assim, cara, a Bíblia diz que primeiramente, primeiramente, Cristo apareceu ressuscitado para Maria Madalena na manhã de domingo. A pessoa fica pensando assim, ela olha o texto. Não, mas sabe o que foi? Olha a ginástica mental. Para os mortais, entre os mortais, sim, ele apareceu para Maria Madalena. Mas é que Maria não estava entre os mortais. Então ele aparece primeiro para a mãe dele. Gente, ginástica mental. Ginástica mental. Sabe? Aí vem falar, aí a pessoa usa. Ah, mas o primeiro milagre de Cristo não pode ter sido nas bodas de Caná. Então você vai reclamar com o Criador. Reclame com Jesus Cristo. Você não pode reclamar com quem está defendendo o que foi escrito na Bíblia Sagrada e foi escrito por São João, que foi o cara que mais conviveu com Virgem Maria. São João foi lá e deixou bem claro, o primeiro milagre foi nas bodas de Caná.
Ele foi o que mais conviveu com Virgem Maria. Se Jesus tivesse feito algum milagre quando era criança, ele não teria escrito aquilo. Ah, não, mas sabe o que é? O Evangelho diz que Jesus fez ainda muitas coisas que não foram escritas. E esses milagres de quando ele era criança estão nessa. Cara, o Evangelho diz que o discípulo amado dá testemunho do que estava escrevendo. E ele estava escrevendo aquilo que os apóstolos e discípulos viram. Quando ele fala que Jesus fez ainda muitas coisas que nem um mundo inteiro de livros caberiam, foram as coisas que Jesus fez diante deles, dos discípulos e diante daquele que estava testemunho. Não está falando de coisas que Jesus fez antes da vida pública. Então, olha a ginástica mental que as pessoas estão tendo que fazer para defender tudo isso, minha gente. Então, assim, só que eu falo assim, mas eu sei, né? A maioria das pessoas, de modo incondicional, vai continuar seguindo, vai continuar defendendo, tá 10, continua. Mas saiba que aqui do outro lado vai ter alguém que vai criticar. E eu não vou realmente ficar vendo uma coisa dessa sem expor a verdade, tá, gente? Eu vou continuar criticando, principalmente agora. Agora mexeu com Fátima e Guadalupe. Mexeu com Fátima e Guadalupe. Cara, não dá, né? Não dá. Aqui eu vou defender. Aqui eu vou defender. Da forma que eu defendo aqui. Forma respeitosa mesmo. Eu defendo da forma respeitosa. Eu mostro até o erro, cara. Se gosta, não gosta, eu não tenho culpa. Que eu vou falar a verdade, entendeu? Eu vou falar a verdade, tá bom? É isso aí, minha gente. Infelizmente, essa é a situação que nós temos no catolicismo de hoje em dia, tá? Essa é a situação, infelizmente. Ainda tem que assistir um outro vídeo, tá? Que me passaram, que diz que até o maná que veio do céu não veio do céu. Olha que situação. O Robson me passou um vídeo, a gente tem que assistir. Até o maná que Deus mandou do céu não é o maná do céu. Tá difícil, né, gente? Paz e bem a todos. Até a próxima. Amém.